Olá pessoas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aí as notícias estão estourando nesse paizinho e no mundo, esse mundinho que nós estamos aqui escondidos no fundo do poço para variar. Nós vamos falar de Trumps. Trumps parece que andou dando tiro no pé também. E aí eu estou dizendo tiro de mentira, tiro de festim. Pois é, estou falando disso porque hoje, na verdade não hoje, mas já no final de semana, várias notícias pipocaram por aqui falando dos aliados do Trump, os seguidores do Trump, os caras que estão do lado ali puxando o saco do Trump o tempo todo, como o bolsonarismo tem aqui, os bolsonaristas, o gado. Lá também tem muito gado e o pior de tudo é que o gado lá é perigoso. O gado lá tem asmas, e aí eu tenho medo quando o gado tem asmas. Pois é, o problema todo aqui nessa situação aqui, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu durante a campanha do Trump. Ele prometeu pro gado dele que ia revelar todas as questões relacionadas ao Epstein. O Epstein, a gente não pode esquecer, é um daqueles caras que tem ali uma das tramas mais esdrúxulas que a gente pode imaginar, que acontece só nos Estados Unidos. Brincando, você vai encontrar um ou outro desses patifes, mas Pediri e Epstein é só nos Estados Unidos. Dá filme de terror. Pois é, Epstein foi acusado durante boa parte do tempo, ele é acusado, tem aí um monte de teorias dizendo que ele é um agente do Mossad, ele e a esposa dele, que eram ligadas ao Mossad desde muito tempo, e ele foi colocado na vida pública, no meio público ali, como um grande ricaço que ele era, para poder trazer provas para o Mossad, para os sionistas, para poder fazer chantagem com o mundo político britânico, o mundo político europeu e americano. E o Trump estava lá. Elon Musk, antes de sair de uma vez da vida do Trump, brigando, chutando o pau da barraca, disse assim: olha, tem um vídeo aqui, mostrou um vídeo do Trump numa das festas do Epstein. Epstein é um dos caras que são acusados aí de tráfico humano. Não podemos esquecer disso, de crianças e adolescentes, inclusive, para abusos que esses caras trouxeram. O Trump prometeu que ia fazer uma devassa nessa situação, que Trump falou que ia mostrar para todo mundo o que estava acontecendo, que tinha uma lista enorme de celebridades, inclusive ele, pelo jeito, segundo o Musk, inclusive ele dentro dos arquivos do Epstein. E o que aconteceu agora? Esse é um grande problema aqui. O que o Trump está enfrentando de resistência da própria base, dos MAGAs. Pois é, eu agora tenho chamado de migas, sua louca. Pois é, o problema todo é justamente que os aliados dele agora estão pulando fora, estão cobrando dele, inclusive os influencers e as influências parece que estão todas revoltadas lá. A extrema-direita é muito baseada nas falas idiotizadas dos influencers e aí parece que tá batendo lá, tá pegando feio. Só para lembrar aqui, o Kash Patel, que é o cara que é o diretor do FBI hoje, né, e a secretária de Justiça Pam Bondi, foram colocados pelo Trump lá justamente para poder colocar algumas coisas para debaixo do tapete. Não só ele, mas teve mais gente colocado para lá. A secretária de Justiça hoje, mas também parece que até a procuradora de Nova York lá, parece que está numa dessas aí, ou de Washington, uma dessas situações aí. Mas eu queria lembrar o Kash Patel, que falava anteriormente: olha, nós achamos, antes de entrar no governo Trump, nós temos certeza que o cara é culpado, que ele foi morto na cadeia por conta de dados que ele tinha demais e aquela coisa toda. Parece que agora mudaram de ideia, e mudaram de ideia feio, né? Então o Kash Patel, que era o cara que era do FBI, né, o FBI, que é o cara que hoje é o diretor, que deveria ter mantido isso com uma firmeza, mas hoje não falam mais nada e parece que colocaram para debaixo do tapete. A Pam Bondi, que é a secretária de Justiça lá, parece que abriu as pernas e falou: não, olha, realmente o Trump tá certo, não tem nada, não tem nenhuma lista, nós achamos nenhuma lista, depois de mexer, depois de ter um monte de escândalos, depois do cara ser preso e morrer na prisão, parece que não tem lista. Opa! Parece que o Trump prometeu durante sua campanha divulgar uma lista que talvez ele soubesse melhor que qualquer pessoa, já que o grande
Elon Musk mostrou para ele, eu disse que ele estava no meio dessas festas, parece que o Trump voltou atrás, e voltou atrás talvez com um grande problema aí na cabecinha dele. Pois é, uma das coisas que o Trump trouxe então aqui nessa situação é a mentira que ele contou durante toda a sua campanha, que agora resolveu fingir que não aconteceu, colocou gente ali que era para justamente jogar para debaixo do tapete essa questão do Epstein, e eu acho que tem mais coisas que vão acontecer por aí. O Trump agora tem dado desculpas, chamando, meus garotos, vocês estão caindo nessa conversa da extrema direita, da extrema esquerda. Parece que não tem extrema esquerda nos Estados Unidos não, gente. Nem o Elon Musk está conseguindo montar o seu partideco lá, e você acha que vai sobreviver alguém de esquerda lá? Não vai. Então, só para lembrar aqui, os documentos do FBI, né, que estava mostrando ali diretamente essas teorias, aquela coisa toda, parece que foram todos descartados agora. Parece que não tem possibilidade nenhuma de ter uma lista, segundo o Trump. Agora a gente vai ter que esperar um pouquinho para saber segundo a realidade. Eu gosto de ver essas coisas aqui e eu acho que é importante a gente trazer isso aqui. O Trump, então, está numa situação complicada dentro do seu grupelho de vagabundos, seguidores, né? Vamos chamar assim, os seguidores dele. Parece que o Trump está levando porrada. Eu, que uso o Trump Media, a rede social do Trump, para poder fazer críticas, para poder postar coisas que eles não gostam, e aí nem veem mesmo, mas de qualquer forma, vale a pena lembrar disso aqui. A Trump Media vive pipocando de babacas, de idiotas, é uma rede que é fechada justamente para poder mostrar para o mundo que o Trump tem razão em tudo. E é por isso que a gente precisa de vez em quando passar lá e jogar um videozinho, jogar um vampetaço, jogar algumas coisas que eles não gostam. Mostrar para eles que, idiota mesmo é o americano médio que está bancando esse tipo de gente lá. É só para lembrar disso aqui, né? Fala, Jorginho, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado, Jorge. Então, vale a pena vocês ficarem de olho, porque está rolando algumas coisas importantíssimas. Aqui no caso do Epstein, é bom a gente lembrar de novo que foi um escândalo imenso nos Estados Unidos. Hoje a gente está falando de um escândalo que envolve desde a família real britânica até mesmo os principais políticos americanos, né? Então a gente não está falando de qualquer coisa não. Envolvia inclusive um grupo de pessoas que você falava, nossa, até o Hawkins estava nessa. Pois é, tem gente que estava envolvido nessas questões aí e é bem pesada essa situação do Epstein. Sugiro que vocês dêem uma olhadinha aí, porque tem bastante coisa, né? Que pode trazer aí alguns desmembramentos diferentes, algumas formas de pensar diferentes em relação à extrema-direita no Brasil. Epstein, como eu falei, tem aí algumas pessoas que dizem, algumas teorias que dizem que ele era simplesmente um agente do Mossad fazendo esquemas para poder garantir que Israel, os sionistas, tivesse poder total sobre os políticos no Brasil, quer dizer, nos Estados Unidos e na Europa. Parece que tem mesmo gente aí devendo pro Epstein, né? Até agora, mesmo ele não estando mais vivo. Então fiquem de olho aí que tem muito mais. É verdade, Jorge, eu acho que eles têm mania aqui, eles não têm nada em casa, não tem ninguém que gosta deles em casa, eles vêm choramingando por aqui. Eu acho que eles sentem o prazer de levar uma cutucada por trás aí, e por isso que eles vêm para cá. Eu já falei para eles procurarem médico, proctologista, que eles ganham mais, mas eles vêm para cá encher a paciência. Eu gostaria muito de falar de coisas que não tivessem tanto peso, mas é bom a gente lembrar aqui que os sionistas, os soldados e o exército mais moral do mundo, aquele que ninguém acredita que vale alguma coisa, um único dólar furado, parece estar sentindo muito na pele lá. Eu sinto muito aí pelas famílias que estão perdendo, né? Como a gente sempre fala por aqui, não tem a ver com o judaísmo, tem a ver com o sionismo, as críticas que a gente faz aqui. Não tem a ver com antissemitismo nenhum aqui. Tem a ver, sim, com a forma com que as pessoas mais perversas do mundo fazem parte, infelizmente, do Estado sionista de Israel. Eu acho que é importante lembrar disso aqui. O soldado aqui agora, hoje, né, saiu agora no rádio, agora há pouco tempo, um soldado de combate ali, um dos combatentes das IDFs, né, eles chamam de combatentes, eu chamo só de ralé mesmo, acabou tirando as suas próprias vidas, né? Então isso é importante de lembrar aqui. Ele estava provavelmente sob a tensão constante da consciência, porque tem muito, a gente pensa que é só um. E aí dentro da religião dele, eu acho que é importante a gente lembrar, por isso que não tem a ver com judaísmo, é um pecado mortal.
é um crime espiritual, não está mais vivo a partir de suas próprias mãos. Então acho que é importantíssimo lembrar disso aqui. Desmorrer a partir da sua própria vontade pode ser um risco muito grande para a eternidade, para essas pessoas. E mesmo assim, então, pelo jeito, não tem a ver. Não foi só ele, eu estou trazendo essa notícia até porque fui ler essa reportagem da Haaretz, dá para vocês lerem toda a reportagem lá, é pequenininho, é uma matéria pequena, do Levison, e aí eu acho que é importantíssimo lembrar disso aqui. Foram mais de 15 soldados só esse ano. Em 2024 foram 21, e em 2023 ali foi foram 7 soldados que realmente fizeram o mesmo ato, cometeram o mesmo ato contra si mesmo. E eu acho importante lembrar disso aqui. O soldado então da EDF aqui desmorreu-se, né? E aí parece que está acontecendo com muita frequência. Ou seja, eu imagino que quanta maldade não seja feita para o próprio soldado que participa dessas maldades não aguentarem o tranco. A gente viu aqui, a semana passada, tem vídeo aqui, falando desses soldados, mostrando para a comunidade israelense que eles estavam cometendo muito, mas muito crime lá dentro. E a gente está falando disso de uma forma bem ampla mesmo, porque a quantidade de crimes cometidos contra crianças e adolescentes e mulheres é muito alta, e a vida humana dentro de Gaza, segundo alguns soldados, não tem valor nenhum, que lá é uma terra sem lei, a partir do ponto de vista que eles que fazem o que eles querem, os comandantes, que são os mais perversos dos seres humanos, lá segundo os soldados israelenses, parece que eles têm comandado sim um morticínio, uma carnificina constante das pessoas lá em Gaza. Então vale a pena ficar de olho nisso aqui. Então o soldado aqui desmorreu-se, mas tem muitos outros casos que provavelmente escondidos pelas EDFs, que tentou aí, mas eram coisas pessoais, quer dizer, o cara vai para uma guerra, segundo eles chama de guerra, a gente só chama de genocídio mesmo, e aí esse cara desmorre-se lutando numa guerra por causa de problemas pessoais. Eu acho que é meio esquisito, mas aí parece que está sendo desmentido pelas próprias pessoas que estão buscando investigar essas situações. Vale a pena ficar de olho nessas questões aqui, porque deve ter um peso muito grande para a comunidade judaica nesse sentido, mas principalmente para o governo sionista, que vai sofrer talvez com as consequências a hora que as pessoas voltarem para as ruas para poder mostrar para ele qual é o lugar dele. Netanyahu, que é a pessoa mais perversa depois do Trump, né? Depois dos americanos no governo aqui no mundo, parece que continua só fazendo mais perversidade, criando mais perversidade. É bom a gente ficar de olho nisso aqui. Eu queria falar um pouquinho de safadeza. Safadeza é o que a gente conhece aqui como Wesley Safadão. Opa, safadão aqui não é o cara que faz safadeza só, é o cara que canta como safadão. O Wesley Safadão parece ter um empresário aí que tá muito legalzinho. Muita gente boa, muita gente ligada uns aos outros aqui. Fala, Fábio, seja bem-vindo, meu camarada. Boa noite. O Wesley Safadão, então, aqui, gente, só pra gente lembrar, é aquele cantor, aquele cantorzinho que agora, nessa semana, final de semana, apareceu num palco aí, vangloriando-se de já ter, em 2026, numa cidade média aí no Nordeste, já ter, inclusive, os shows bancados por um deputado vagabundo, com nosso dinheiro. Exatamente, aqueles milhões que o cara ganha numa única noite para cantar 1h30, parece que está saindo tudo do nosso bolso e não do bolso de patrocinadores. A prefeita toda felizinha, saltitante, safadão, safadão, vamos chamar aqui então, já vou dizer para você uma novidade, nós já temos dinheiro em caixa, ou seja, já prometido, para que 2026 você ganhe nosso dinheiro aqui sem nenhum problema. Parece que nós vamos tirar dinheiro dos trabalhadores, tirar dinheiro do bolso do pobre, nós vamos tirar dinheiro da saúde, mas safadão sem dinheiro não fica. A safadeza do safadão, pelo jeito, não é lá na cama, lá nos esquemas dele, parece que é só com dinheiro público mesmo. Oi, Conceição, seja bem-vinda. Boa noite. Então, vale a pena aqui a gente ter esse olhar sobre quem é safadão, quem é safado e quem é vagabundo. Vagabundo é esse deputado sem vergonha. Safado é essa prefeita que já vai
tentando se eleger, provavelmente, já queimando a largada aí. Parece que essa prefeita também está no esquema. Fala, Elvis, seja bem-vindo. Obrigado, viu, Elvis? E aí eu acho que é importante a gente não deixar de lembrar isso aqui nunca. O Wesley Safadão não passa de um desses aí, Luan Santana da vida, como é que é o nome do outro lá que eu não sei, que já vendeu seus shows aí em cidades pequenas, que só com o valor do show dele pagaria todo o funcionalismo público daquela cidade por um ano, que garantiria remédio para todo mundo daquela cidade por um ano, que garantiria um posto de saúde funcionando por um ano. Pois é, a gente já falou sobre isso aqui, tem aqui vídeos aí em 2022, 2023, 2024, vocês vão achar muita coisa falando sobre essa questão da emenda. O cara vai pagar, por isso que o Dino é um salvador, o Dino é um vingador, o Dino é um dos caras que a gente precisa aplaudir, né, na política nacional. O Dino conseguiu, inclusive, mostrar que essa gente aqui não deveria ter vez em lugar nenhum no mundo político. Pois é, mas o Dino bloqueou essas emendas justamente por causa disso. Esse tipo de coisa aqui tira de você aí, amiguinho, você aí que depende do serviço público, a educação, da saúde, do transporte, tira de você qualidade, tira de você a possibilidade de ter uma coisa melhor, tira de você a possibilidade de seus filhos ter um futuro melhor, com a educação melhor, com professores mais bem preparados, mais bem pagos, para poder, inclusive, ter tempo para poder se preparar. O problema todo aqui é que você vai continuar achando que o Wesley Safadão é quem representa você. Então, fica aí, chora que o bicho pega, porque no fundo, gente, tudo passa por conscientização, por capacidade de ler a realidade do jeito que ela é. Se você não está conseguindo, amiguinho, vamos ter problema. E nós vamos mostrar aqui com a reportagem que foi feita hoje, com a matéria feita hoje com o Eduardo Bananinha Bolsonaro. Eu quero trazer aqui bastante coisa sobre isso para vocês pensarem como é que funciona o mundo do jeito que realmente ele é. Pois é. Eu tenho falado muito desde o início do governo Lula que tem que cortar pesadamente pela raiz as tranqueiras de dentro do Estado. Pois é, eu tenho falado isso em todos os sentidos. Dentro da ABIN, que foi a ABIN vagabunda que tentou destruir aí a democracia. Eu tenho falado isso dentro de outras situações complexas aí que seja no Ministério da Saúde, com as pessoas que ficaram lá, que quase derrubaram a Nízia logo no início, com o pessoal que tentou derrubar aí a Marina, do Ministério do Meio Ambiente, com todo mundo, a gente precisa tomar cuidado com essa gente aí, principalmente na PRF, que eu falei bastante da PF aqui também, que tem que cortar de dentro das diretorias, principalmente os bolsonaristas. Tem muito, senão o Bolsonaro não teria passado por cima de tantas investigações, deixado tanta investigação. Eu sei que ele puniu severamente gente que talvez estivesse fazendo o trabalho de verdade lá. Puniu pelo menos 20 delegados que ele mandou exonerar, justamente porque estava chegando muito perto da família e dele principalmente. Pois é, hoje o cara que é muito atacado, o Fábio Schor, é um delegado que tem contribuído pesadamente aí nessa investigação contra a família. E eles transformaram esse cara no inimigo. Já denunciaram esse cara entregaram os dados desse cara no Twitter, já fizeram de tudo para destruir a vida desse cara, colocando em risco a esposa, os filhos do Schor e assim por diante. A gente precisa falar disso aqui, porque esse cara ficou meio que sozinho aí. A única defesa que ele tem é o fato de ele ser delegado e talvez se proteger um pouco nesse sentido. Fora isso, esse cara foi colocado na mão dos piores tranqueiras que existe no Brasil, que é o bolsonarista. É essa tranqueira bolsonarista que vem por aqui nas lives, que vem choramingar, que vem tentar derrubar live da gente, tudo isso mais. O Luiz Costa aqui é um jornalista, só para a gente entender do que eu estou falando e por que é perigoso o governo Lula não ter feito uma rapa nas tranqueiras que tem lá, desde o primeiro momento, né? Então o Luiz Costa Pinto aqui denunciou a interferência de empresas de comunicação no governo Lula, a FSB, que foi contratada no governo Temer e que foi estimulada a crescer muito no poderio na comunicação do governo Bolsonaro. Ela continua lá. O governo Bolsonaro, que fez uma licitação de 5 anos com a FSB, passando para o governo atual, essa trolha aí, parece que está ganhando muito com isso. Só que esses caras estão envolvidos lá com o Tarcísio, pelo jeito, e aí quem denuncia isso é o Luiz Costa, está envolvido com um monte de esquemas ali e pode estar realmente fazendo da comunicação do governo
uma coisa de arrastar mesmo, né? É uma coisa pesada para arrastar, um peso morto. E aí não vai sair nada que esses caras não queiram que saia. O compromisso, que inclusive parece que essa FSB tem com a campanha do Tarcísio, pode estar trazendo um prejuízo enorme para o governo Lula, para a comunicação do governo Lula. E a gente sempre faz essa crítica aqui. A comunicação, infelizmente, da centro-esquerda, do PT, do governo Lula, sempre foi a comunicação. A comunicação sempre foi um ponto fraco, no caso. E a gente precisa lembrar disso aqui. O Luiz Costa Pinto enfiou o dedo aqui. Eu sugiro que vocês leiam essa reportagem. É um pouquinho longa, mas ele traz bastante dados aí que mostra que desde quando ele conversou, foi chamado pelo Paulo Pimenta, para ver o que você acha disso aqui. Ele falou, você vai ter que fazer uma limpa, e o Paulo Pimenta deixou passar. Pode ser que o Paulo Pimenta seja vítima dessa gente aqui. E aí a gente já viu como funciona. Essa gente não tem escrúpulo nenhum, né? Como eu volto a dizer aqui, essa gente tem uma relação muito próxima com o bolsonarismo, e essa gente tem uma relação muito próxima, pelo que o Luiz Costa está dizendo aqui, com a campanha do Tarcísio. Pode ser que nós estejamos dando dados, entregando dados direto por esse criminoso que tem aqui, né? O carioca que não deveria ser governador, não deveria nem ser político, porque é tranqueira, mas aqui em São Paulo tem sido um dos caras que mais incitaram a morte de pobres e de pessoas que não têm comprovação nenhuma de envolvimento com crime, com sua polícia violenta, e a forma que ele pensa também é assim. A gente sabe que o Tarcísio participou, inclusive, lá dos bombetas azuis da ONU lá no Haiti, e a gente sabe a quantidade de crimes que foram cometidos lá, e que talvez ele, em algum momento, e o velho múmia, a velha múmia, talvez pague ainda, por enquanto, né? A gente ainda vai esperar um pouquinho para isso aí. Então o Luiz Costa aqui está trazendo para a gente que a FSB, que é uma das empresas que faz relações públicas e assim por diante, parece que o FSB parece que tem uma dessas empresa que a gente tem que tomar cuidado. Não dá para deixar eles soltinhos, não. Parece que eles estão navegando, nadando de braçada dentro do governo Lula. É uma das preocupações que a gente precisa ter aqui. Hoje, essa FSB pode estar fazendo uma comunada e colocando já a eleição ganha na mão do Tarcísio, e a gente precisa ficar de olho. Então, volto a dizer, essa empresa está desde 2016 na mão do Temer, no governo Temer, está dentro do governo, passou pelo governo Bolsonaro, foi colocada para ela uma licitação de representação ou de comunicação de 5 anos, e o governo Lula talvez não tenha percebido esse tipo de coisa. Isso é uma das armadilhas que a extrema-direita sempre jogou para poder manter aí os esquemas deles aí em alta, né? Em voga. É bom a gente lembrar disso aqui. Então o Luiz Costa está lembrando para a gente. Quem quiser dar uma olhadinha na Fórum, a Fórum está trazendo essa notícia aqui, né? Então a Fórum, que já tinha abordado inclusive o conflito de interesse pelas empresas responsáveis pela comunicação do governo, também parece que está trazendo agora mais dados ainda, que pode corroborar, inclusive, se o governo tiver bom senso, uma busca, né? uma investigação, ou pelo menos um escrutínio maior dessa agência de comunicação deles aí. Fica de olho, que pode ser que tenha coisas mais pesadas por aí. Eu queria falar um pouquinho mais de Israel, não queria, mas eu queria, eu vou falar bastante aqui. Uma das coisas mais dramáticas que aconteceu nos últimos 100 anos foi o genocídio que está sendo perpetrado em Gaza. Uma das coisas que você vai falar, mas os judeus sofreram mais? Não, várias pessoas, vários grupos étnicos sofreu bastante na mão dos nazis. O que nós não podemos esquecer aqui, e os judeus, logicamente, eu não estou minimizando, estou dizendo que eles sofreram, foram 6,5 milhões, né? O número mais aí alto que eles colocam, entre 6 e 6,5 milhões de pessoas de origem judaica, ou de etnia judaica, que é uma etnia religiosa, não territorial, não nacional, e eles foram mortos por conta simplesmente de serem judeus. Pois é, aqui nós estamos vendo os mesmos descendentes, os que roubaram as terras dos palestinos, fazer um genocídio à luz do dia e das câmeras
né? Isso que é o problema aqui maior, né? Eu não estou falando que se não fosse a luz das câmeras, como está acontecendo no Congo, também não seja um genocídio. Sim, é um genocídio de qualquer jeito, mas nós estamos vendo, se durante a Europa, né, durante a Segunda Guerra, a Europa fingiu que não estava vendo, porque fingiu, a gente sabia que a Europa tinha ali o dedinho deles, estava até inclusive boa parte dos governos europeus, antissemitas que eram e continuam sendo, aceitaram isso, inclusive talvez tenham ajudado nisso. Pois é, fizeram vista grossa. Aqui a gente não pode falar disso, aqui o mundo inteiro. A Francesca Albanese, talvez a mulher mais corajosa que a gente vai conhecer nesse século, ela está batendo, e hoje o Trump colocou sanções em relação a ela, né? Lançou sanções em relação a uma mulher que está lutando para mostrar que é um genocídio e que empresas americanas, principalmente, mas europeias no geral, estão bancando esse genocídio. Ou seja, é uma economia para a guerra, para a morte, na verdade, né? Não é para a guerra, porque não tem uma guerra lá, só genocídio mesmo. Mas é uma economia montada, estruturada para matar pessoas. Essa é a verdade que está acontecendo no mundo. Aqui eu só queria lembrar que um ex-premier, o Ehud Olmert era uma das pessoas que aí há alguns anos atrás era primeiro-ministro do Estado sionista de Israel. Olmert está vindo aqui dizer para a gente, ó, o que está sendo proposto agora, aquela cidade humanitária, é só um campo de concentração, como os nazis faziam mesmo. Agora não tem nem como dizer mais que Gaza já era uma prisão a céu aberto, que Gaza já era um campo de concentração. A gente sabia. Agora, depois de tudo, de totalmente destruída, eles querem fazer um confinamento de tal forma que as pessoas não possam sair. 600 mil pessoas num espaço que talvez não abrigaria sequer 100 mil pessoas. Pois é. Gaza, que já era a maior densidade demográfica do mundo, com os 2 milhões de pessoas lá dentro, 2,2 milhões de pessoas lá dentro, agora vai ser confinada a 600 mil pessoas em espaço muito menor. E aí, Olmert está dizendo para a gente que isso aí é um campo de concentração. Não sou eu, não. É um cara que foi premier, que fez parte desse Estado sionista, que matou muitas pessoas, provavelmente, muitos palestinos, provavelmente, do seu mandato. Ele está dizendo que está tão esdrúxulo, está tão passando os limites, que é um campo de concentração, sim, que Israel está promovendo ali. E não é só ele. O Lapid também, que foi um dos ex-premiers de Israel, também diz a mesma coisa. Aí tem reportagem colocando, no caso, os dois, falando a mesma coisa. Olha, aquilo lá não tem nada a ver com cidade humanitária, como quer fazer crer aquele lixo, aquela tranqueira, covarde, como Bolsonaro, como Netanyahu, como todo covarde, o Israel Katz, ou Katz, é um Katz o mesmo. Pois é, o Katz que está aí, colocado para poder ser perverso na sua pior versão, como o ministro da Defesa de Israel, é o lixo do lixo. É o lixo que tentou aqui no Brasil humilhar o nosso presidente, mas tentou humilhar e humilhou o nosso embaixador lá dentro do Museu do Holocausto. Eles que usam o Holocausto, que aconteceu há 80 anos atrás, para qualquer coisa, para dizer que todo mundo que fala isso que eu estou falando é antissemitismo, pois tudo que a gente fala, essa gente vai jogar. O Olmert, só para vocês terem ideia, numa discussão que eu tive agora há pouco tempo com um sionista vagabundo aqui do Brasil, desses soldadinhos vagabundos que fingem que são cientistas políticos, e a Globo ainda dá espaço para esse tipo de lixo. Uma dessas discussões, num post dele, um bando de sionistas vagabundo que tem no Brasil aqui, veio para cima dizendo que o Olmert era uma pessoa que era acusada de um monte de crimes sexuais e que ninguém dava valor para ele. Pois é, mas era primeiro-ministro. Quando era primeiro-ministro, pelo jeito, ninguém tinha acusação nenhuma. Mas é só falar contra qualquer desmando, qualquer desvio. Ele não está nem falando que não deveria haver, ele só está falando que hoje essa situação proposta por Israel, pelo Estado sionista, por Netanyahu, o pior lixo do mundo, ele está dizendo que nesse caso, ele considera um campo de concentração e não mais uma cidade, como ele quer dizer, uma cidade humanitária. Não existe esse papo de cidade humanitária. Olmert está tendo coragem de, depois de ter passado a direção, né, pelo governo do Estado sionista, de dizer o que realmente é. O nazi-sionismo não passa de nazi-fascismo e nazi-sionismo no mundo. A gente não pode deixar de colocar isso aqui, não. O Olmert e Lapid está dizendo para a gente, ó, nós
fizemos governo aqui. Nós também fizemos ameaças e matamos pessoas dentro da Palestina. Mas aqui está passando os limites. É dessa situação aqui que isso se trata. Então está na hora da gente acordar e ver o que está acontecendo no mundo, né? Tem umas pessoas que a gente nem conhece e já desgosta logo de cara. E uma dessas pessoas é Bananinha. Eduardo Bolsonaro parece que é o bicho. É o cara que não tem nada para oferecer para o mundo, mas infelizmente está por aqui rolando de um lado para o outro como um porquinho na lama. Pois é, o Eduardo Bolsonaro teve inclusive uma entrevista longa na Folha, e eu acho que ele está com medo, muito medo. Uma das coisas que Eduardo, ele está criticando Tarcísio por negociar com o cara dos negócios lá dos Estados Unidos, que não é a embaixadora, que o Trump sequer colocou a embaixadora aqui ainda, tentando mostrar pra gente que ele é contra a forma com que a gente faz a democracia. A democracia boa mesmo é a que eles impõem, matando pessoas, crianças, destruindo vidas, destruindo países inteiros. Esse tipo de democracia que eles gostam. Como aqui essa destruição só veio a partir do Bolsonaro, ninguém tentou destruir o país dessa forma, ninguém tentou arrasar e deixar a terra arrasada aqui no país. Parece que o Trump não gosta desse tipo de democracia. Democracia mesmo é aquela onde o povo vota, mas ninguém respeita o voto do povo. Vai lá um mané qualquer e fala, olha, o meu estado, quem ganhou foi a Hillary, mas vamos colocar o Trump. É assim que funciona. 3 milhões de votos a mais lá não significa nada, porque aí importa mesmo é o que aquele bando de trouxa, que são os delegados eleitos indiretamente, né, elegem diretamente o presidente. Aqui a gente ainda tem o direito de pelo menos gostar ou não gostar dos candidatos e dizer na urna, olha, não gosto desse candidato, eu vou votar nesse outro aqui, que é melhor ou menos pior, dependendo da situação, né, e a gente precisa lembrar disso aqui. O Eduardo Bolsonaro está desesperado, ele está felizinho, estava felizinho, achando que quando o Trump enfiou a tarifa aqui no rabo dos nossos empresários, ele achou que era no governo. O governo não vai sentir isso aí, a não ser da seguinte forma, o desemprego vai aumentar. Exatamente, principalmente nas áreas onde a tarifa vai pesar muito. Petróleo, gás, que a gente vende, né? Gasolina, aço, café, laranja que inclusive lá, o suco de laranja lá dos Estados Unidos, que 70% do nosso suco de laranja pelo menos vai para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos já subiu, está subindo 9% em Nova York, só para vocês saberem como é que está funcionando a situação. O Eduardo Bolsonaro nessa reportagem aqui da Folha, mete o pé no Tarcísio, porque o Tarcísio foi lá e afrontou ele. Quem está afrontando ele parece que é todo mundo aqui no Brasil. Quem está afrontando o Eduardo Bolsonaro é o próprio pai, que está batendo de frente, pedindo ajuda. Não, eu acho que foi pesado, mas é só o Moraes liberar a gente, me soltar, me liberar da prisão, que tudo bem para ele. Não vai ser não. Parece que o Bolsonaro tende a ir para a cadeia, está desesperado, hoje entrou numa crise, falando que quer me destruir. Não, ele já está destruído faz tempo. Aquela pessoa que não serve para nada, nunca serviu para nada, já era uma pessoa destruída. Quem colocou lá foram pessoas que não tinham consciência nenhuma, e quem ainda segue o Bolsonaro continua sendo jumentinho aí. O gado que não tem coragem de se olhar e falar, olha, nós estamos com problemas aqui porque nós escolhemos muito errado e nós afundamos boa parte do país pelos próximos anos, parece que o gado não caiu a consciência ainda, né? Não caiu a ficha ainda. O Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonarzinho aqui, né, diz que vai ser mais efetivo do que o FMI. Quer dizer, ele está dizendo que ele sozinho como machão que ele sozinho parece que garantiu que o país, o Brasil, levasse 50% a mais de tarifas. Isso aí, segundo a AGV, pode ter um retrocesso no nosso PIB de 0,4% esse ano, e pode ter um retrocesso na geração de emprego, ou no aumento do desemprego, na verdade, nem na geração, no aumento do desemprego, ou seja, pessoas que estavam muitas vezes empregadas há meses, voltou para o mercado agora com 6,2% de desemprego, quase pleno emprego no país.
parece que agora pode ter que voltar para o desemprego, porque o Eduardo Bananinha e a família, essa gente lixo que tem aí, com o Tarcísio, o miga aqui, né? Miga sua louca, que usava aquele bonezinho idiotizado para apoiar o Trump, que dizia que estava tudo certo no primeiro dia, no segundo levou porrada na cara da burguesia paulistana, e aí teve que ficar quietinho. A burguesia paulistana, os empresários paulistanos foram lá e mostraram para o Tarcísio quem é que manda em cima dele. Pois é, ele pode até mandar matar pobre, que a burguesia não está preocupada. A polícia dele pode ser a mais violenta, a mais truculenta, a mais bandida dos últimos 50 anos, 100 anos no país. Mas não pode mexer no dinheirinho dos vagabundos da burguesia brasileira. Pois é, o Eduardo Bolsonaro aqui está dizendo que é muito desrespeitoso o que o Tarcísio fez de negociar direto com o representante comercial dos Estados Unidos aqui, ao invés de falar com ele. Parece que ele queria a bênção, ou dar a bênção ao Tarcísio. Parece que o bicho pegou. Mas tem mais. O Eduardo Bolsonaro, quando ele disse nós fomos mais efetivos que até que o próprio Itamaraty, ou seja, o Itamaraty que não conseguiu bloquear, ele conseguiu fazer as tarifas serem aplicadas no Brasil. O Itamaraty não conseguiu bloquear nisso aí, né? Então ele tentou falar que não está tentando convencer a sociedade, a população. Não, ele está tentando ferrar o Brasil mesmo. Literalmente, a gente diz por aqui, ele está tentando foder o Brasil de todas as formas possíveis. E o pior de tudo é que com areia e tudo, né? Então, o Eduardo Bolsonaro está tentando de todas as formas salvar a própria pele e a pele do pai. Porque ele sabe depois disso aqui, é prisão na certa. Não tem como você não ser acusado, não ser condenado por lesa pátria depois disso. Não tem como você chegar a esse ponto de colocar o país na mão de um governo estrangeiro e destruir a imagem do nosso país sendo um deputado. Ainda sair numa boa daqui. Não vai. Eu acho que o medo do Bananinha não está só em ver o pai preso e algemadinho e ele olhando pela grade. Não, ele está com medo dos dois serem amarrados juntos, serem algemados juntos e irem para a mesma cadeia, talvez. Tomara que não, né? O Bananinha acha que ele vai sobreviver nos Estados Unidos sem o dinheiro do pai, sem o dinheiro dos PIX. E não vai. Esse vagabundo que nunca trabalhou, que o primeiro emprego dele, logicamente, foi um emprego muito importante, espiritual, inclusive, a gente chama aqui de funcionário fantasma. Pois é, o Bananinha, que era funcionário fantasma no primeiro emprego, nunca trabalhou. Passou talvez um ano e pouco na Polícia Federal, ninguém sabe como é que ele passou no concurso, mas ele passou, mas pelo jeito nunca trabalhou. Essa é uma das coisas que a gente não pode esquecer desse tipo de gente aqui. Esse tipo de vagabundo, ele está o tempo todo tentando destruir a vida dos trabalhadores, das pessoas que não podem manter sua vida com dignidade, que são os principais objetivos de um governo que se vê como um governo humano, um governo que tem coragem de ser governo. Pois é, o Eduardo Bolsonaro aqui então fala amanhã assim, ó, tá com medo, e aí uma das coisas mais importantes é isso aqui. O repórter pergunta se procede, se ele vai abrir mão do mandato. Eu ainda tenho assessores, a gente sabe, a gente já falou, tem vídeo aqui falando disso, que ele tem assessores dentro da assessoria do deputado que assumiu o cargo dele, ou seja, quem manda de qualquer forma no mandato no escritório, no gabinete ainda lá, é o Bananinha. Provavelmente lá tem alguns esquemas que ele está levando a grana por aí ainda. Mas se for preciso eu saio, né? Se for preciso eu abandono, eu abro mão do mandato. Eu não consigo bater o martelo, porque se eu tiver uma alternativa eu não vou perder esse mandato. Lógico que não. Mamateiro, vagabundo do jeito que ele não vai de forma nenhuma abrir mão desse mandato. Então tem outras coisas aqui que são muito importantes. A reportagem é longa, né? E aí o repórter pergunta quais são as opções dele. Então ele diz, eu só preciso me pronunciar definitivamente após o recesso. Tem a opção de não renunciar, deixar o tempo correr, ou seja, deixar o dinheiro lá indo à toa, nosso dinheiro sendo gasto à toa, né? E perder o mandato por causa de faltas. Eu acho que vai ser isso que ele vai escolher, vocês vão ver, né? O Evair Mello hoje fez uma proposta de lei que garante que o Bananinha possa ficar lá nos Estados Unidos e trabalhar remotamente sem aparecer no Brasil. Ou seja, ele não precisa saber de nada que está acontecendo no país, ele não precisa saber de nada que está rolando no país, mas aí ele pode ganhar o dinheirinho dele lá sem precisar se afastar
como deputado, né? Daqui a pouco os caras vão fazer proposta, inclusive, de ser reeleito longe do Brasil. Eu estou preocupado que a estupidez bolsonarista possa chegar a esse ponto. Então, tem bastante coisa que vocês podem dar uma olhadinha lá. Uma das coisas que ele fala o tempo todo, né? Sobre o Alexandre de Moraes, que não sei o quê, e aí ele ainda ameaça um pouco mais. Ele diz que o Trump ainda não colocou tudo que ele tinha que colocar de peso na cabeça da gente. Ele falou que, como a Rússia agora, que o Trump está ameaçando 100% de tarifa, os americanos vagabundos lá dos republicanos ameaçaram que até 500% de tarifa em quem negociar com a Rússia, e assim por diante. Nós negociamos muito com a Rússia, nós temos um bloco junto com a Rússia, e aí ameaçou, inclusive, tirar. Ele fala que o Trump pode, inclusive, tirar a gente do sistema SWIFT, que é o sistema hoje ainda garante ao dólar americano uma certa supremacia dentro do comércio exterior. Parece que ele está louco para ver o bicho pegar fogo, como diria o pessoal mais antigo, pega fogo, cabaré. Eu acho que é importante lembrar disso aqui. Então ele está querendo que o Trump faça a mesma coisa que o Trump está ameaçando a Rússia, colocar 100%, ao invés de 50%, 100% de tarifa. Se nós estamos falando de mais de 100 mil reais, 100 mil empregos, ou 110 mil empregos, segundo a GV, e talvez possa chegar até mais, a gente está falando de um número aí estatístico. Pois a gente está falando aí, se por acaso o Trump resolver ferrar a vida do brasileiro com mais tarifa, talvez bem mais. Uma das coisas que é importante aqui também lembrar é que o Trump vai e volta, por quê? Porque ele sabe que a tarifa vai impactar diretamente na inflação dos Estados Unidos. Eu acabei de falar aqui, por exemplo, que o suco de laranja, que sai aqui do Brasil, baratíssimo para eles, está chegando com 9% a mais no consumidor, sem nem ter sido aplicada ainda as tarifas. Imagina a hora que subir essa tarifa aí, a hora que se realmente acontecer, a hora que ela realmente for aplicada nas exportações, eu quero saber como os americanos vão tomar o suco de laranja baratinho, enquanto a gente paga aqui por um quilo de laranja R$10, eles pagam lá por 3 litros, $1. Então acho que é importante a gente lembrar dessas questões aqui. O Bananinha tá louco para ferrar o país, porque assim, com terra arrasada, ele vem aqui e vê o inferno que ele deixou, e aí é só reinar como demônio, como lixo que eles são, né? Vale a pena ficar de olho nessa gente, porque essa gente não vale nada e nunca valeu. Só pra gente lembrar aqui. E aí, como eu falei pra vocês, o Bananinha tá super feliz que o Donald Trump atacou a Rússia não com mais armas, porque armas ele manda para a Ucrânia, para os ucranianos morrerem enquanto a Rússia destrói as armas deles. A noite de ontem, a Rússia atropelou um sistema Patriot inteiro, né? São dois veículos enormes com um monte de mísseis e principalmente com radares. Pois eu acho que é importante a gente lembrar dessas questões aqui. O nosso camaradinho aqui, Trump, resolveu ameaçar Putin. Opa, parece que o Krasnov, que é como algumas teorias da conspiração dizem que é o sobrenome do Trump, que é o nome do Trump, quer dizer, que é o codinome do Trump, como agente da KGB, recrutado pela KGB lá na década de 80, tem uma historinha aí rolando de pessoas que, segundo eles, as próprias pessoas, eles trabalharam na gestão da União Soviética lá no final, e que o Trump foi cooptado como agente da KGB. Eu tô falando de coisas que estão rolando na internet aí, são teorias, eu particularmente não levo muito a sério, mas é bom ficar de olho. Fala, Ian, seja bem-vindo, cara, muito obrigado. Uma das coisas aqui, então, da ameaça que o Trump fez foi de meter 100% de tarifa e sancionar mais ainda. A Rússia tem mais de 1000 sanções na cabeça deles, desde o governo, desde as empresas estatais até os oligarcas, né? Os amigos do Trump, do Putin, são todos eles sancionados por lá. Não bastasse isso, a Rússia continuou crescendo seu PIB, aumentando seu PIB e desenvolvendo a sua economia indiferente dos Estados Unidos. Por isso que o BRICS é tão importante, a gente precisa incentivar que nós continuemos no BRICS sem nenhuma preocupação com esse vagabundo aqui, o Trump. Então, a Rússia, quando foi ameaçada agora de se não parasse a guerra, o Trump disse, eu não estou feliz, ninguém quer saber da felicidade do Trump, nem a Melania, porque a Melania está sempre triste e parece que nem ela está feliz, nem o Trump tem
nenhuma prioridade na vida dela para ser feito feliz. Eu acho que nem a Melania está se preocupando com isso. Mas o Trump quer que o Putin faça ele feliz. Eu não sei que desejo tremendo é esse aí de ser feliz a partir do Putin. Mas o Putin disse, dane-se. Eu diria para ele, foda-se. Mas de qualquer forma, o Putin disse, dane-se. Após a ameaça de Trump, a Rússia intensificou os bombardeios à Ucrânia. O Zelensky, que já viu agora, a gente tem visto vídeos aí deles caçando pessoas, caçando soldados, pessoas civis para se tornarem soldados, para serem bucha de canhão dos Estados Unidos. Parece que está piorando muito a situação da Ucrânia. A quantidade de armas que já foi enviado para lá, o Zelensky não teve condições de fazer nada e nem vai com as quantidades de armas que vão para lá agora. O Senado, né, o Congresso americano, autorizou enfiar mais dinheiro no rabo do Zelensky. E eu acho que é um dinheiro perdido. A corrupção do ucraniano parece que é maior do que a do americano, inclusive. Os americanos, que todo mundo aí sabe que qualquer dinheiro que entra ali, $1 trilhão que entra no sistema de defesa deles, metade pelo menos vai para a mão de uns amiguinhos ali, com certeza, né? Então, só para lembrar que tem sempre essas histórias, são antigas, de corrupção no sistema de defesa americano, mas de forma geral. O americano é um dos povos mais corruptos do mundo? Sim, a gente sabe disso. Só os idiotinhas que acreditam que é só o Brasil que tem corrupção. Eu acho uma estupidez tremenda, mas aqui o Putin mandou direto na cara do Trump. Opa, você está me ameaçando? Você está ameaçando que você vai dar mais armas para a Ucrânia? Peraí, e nós vamos dar um jeito. Gosto dessa situação, odeio, abomino qualquer situação de violência, qualquer situação de guerra, qualquer situação de genocídio, como está acontecendo em vários lugares do mundo. Mas, de qualquer forma, a gente precisa ficar de olho. O Trump não é um cara que consegue ter a capacidade de aglomerar ou de conduzir um povo como o Putin. Pode não gostar do Putin, mas ele consegue convencer os russos de que ele está fazendo o melhor para o país dele. Putin é um desses patriotas aí. O Putin é um desses caras que vieram da KGB e que faz tudo para que o país dele esteja lá na frente, na ponta, e sendo sempre melhor cada dia que passa. Trump só quer dinheiro, só quer fama, só quer que as pessoas aplaudam ele, mesmo que não faça nada. Como aconteceu aí na final da World Cup aí, né? Que a gente viu os micos pagos e os aplausos com muitas vaias para ele. Eu acho que é importante lembrar disso aqui. Então, ameaçou o Putin deu resposta, infelizmente, em cima dos ucranianos que colocaram aquela merda do Zelensky, que conseguiu hoje, inclusive, estender a lei marcial, né? Essa situação onde o Zelensky continua como um desses operadores da Ucrânia eternamente. Já faz 2 anos que o Zelensky já não é mais legitimamente o presidente lá, mas a lei marcial permitiu que ele ficasse torrando a paciência lá do povo e mandando pessoas para a morte o tempo todo. O Bolsoflix está falando bando dos patriotas para a Ucrânia. Eu acho que devia ter ido todo mundo mesmo, viu, cara? Eu acho que é importante lembrar disso aqui. Eu também adoraria ver eles indo para lá. Mas com a quantidade de pessoas que estão morrendo lá, brasileirinhos estão morrendo por lá, eu acho que não vai sobrar um desses lá. Eu tenho medo, cara. Aqui eu só queria lembrar que nós vamos perder mais do que politicamente, nós vamos perder empregos. Eu estava falando isso agora há pouco, mas é bom lembrar. A CNI aqui não é nem o IBGE, que IBGE é do Lula, mas o IBGE é o mesmo IBGE que mostrava os dados do governo Bolsonaro. É estranho porque o IBGE só não presta quando está no governo Lula, quando está no governo da Dilma, mas quando estava no Temer contando os mesmos dados e ruins pra caramba, os caras até acreditavam que estava tudo certo. Pois é, quando aparecia uma melhorazinha qualquer num dos dados, nos indicadores, os caras ficavam todos felizes, mas quando o IBGE fala da verdade, não. Aqui não é o IBGE, aqui foi a CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias. Aqui são os caras mais poderosos do Brasil, os caras que mandam na Fiesp, na Fieg, na Fieng, na Fiesc e assim por diante, pelo Brasil afora.
direto na cara da gente. Pois é, a CNI aqui está dizendo que a perda imediata, inicial, se colocadas as tarifas do jeito que está se prometendo, ou seja, a CNI até agora está dizendo que as indústrias ainda não começaram a demitir, mas podem demitir a rodo daqui a pouco, é de 110 mil postos de trabalho por causa das tarifas. Ó, eu estou falando só das indústrias, a gente não está falando dos serviços que dependem dessa indústria, a gente não está falando das pessoas que são autônomas e que empreendedores, que estão aí fazendo seu trabalho e cedendo a sua mão de obra barata para as indústrias. Não, estou falando só de empregos diretos aqui. Além disso aqui, hoje e ontem eu vi várias vezes, várias reportagens de mais de 580 toneladas de mel, por exemplo, que já não estão sendo mais entregues nos Estados Unidos, porque eles não estão aceitando mais. Ou seja, os caras se prepararam com esse vai e vem do Trump, eles fizeram estoque de um monte de produtos, provavelmente, e é assim que funciona a cabeça do americano, eles fizeram um monte de estoque e eles vão colocar isso até ver aonde vai. Em uns 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, eles vão ter de estoque lá de café, de laranja, de suco de laranja. Não podemos esquecer que o maior produtor de laranja dos Estados Unidos é a Flórida, que há 2 ou 3 anos atrás teve uma praga que detonou com todas as laranjas por lá e eles não conseguiram resolver isso pelo jeito até agora. Se estiver resolvendo agora, eles vão demorar 1 ou 2 anos ainda para começar a ter uma safra parecida com o que eles tinham há 2, 3 anos atrás e não está acontecendo, pelo jeito. Eles dependem de mais de 70% do suco tomado lá é nosso. Nós que mandamos para lá. Então vale a pena ficar de olho nisso aqui. 110 mil empregos podem ser perdidos logo em agosto, meados de agosto para o final de agosto, porque as indústrias não vão esperar elas começarem a ter dor de cabeça antes de mandar embora. Se vai resolver, se não vai resolver. A indústria agora, inclusive, os industriais, ao invés de estarem como o Tarcísio perdido no tempo, estavam sentados com Lula para tentar resolver esse tipo de situação. Pois é, os caras que bancaram o bolsonarismo agora estão correndo atrás do lulismo. É sempre assim, aperta o calo, é sempre a esquerda que resolve os problemas. A gente não pode esquecer disso não. O ciclo histórico mostra pra gente. Entra centro-esquerda, aumenta a qualidade de vida, aumenta a renda, aumenta o emprego, e aí do nada os caras que estavam quebrados, estavam ferrados, eram pobres ali, estavam sofrendo, começou a entrar na classe média, como disse bem o Lula, começa a aprender a ler, eles não votam mais na esquerda porque eles já se acham os ricos, os donos da bagaça. E só são paus mandados que caem. Normalmente quem perde muito depois do pobre, que é mais, está lá na ponta ainda, são os idiotinhas da classe média. Pois é, eles aplaudem a própria destruição deles. Está aí, o bolsonarismo foi a destruição da classe média como classe, né? Como trabalhadores, como classe trabalhadora, mas também como classe pensante, que não é muito pelo jeito, nem aqui no Brasil, nem lá fora. Mas de qualquer forma está aí. CNI está dizendo que podemos perder muitos empregos. Eu estou falando da CNI porque a gente não está falando da agricultura ainda, da CNA, né? Que é comandada ali pela galera ainda bolsonarista. A gente não está falando aqui, por exemplo, do pessoal que é do petróleo, né? Que é de quem manda no petróleo. A gente não está falando ainda da metalurgia, exatamente da metalurgia, né? A gente está falando aí da extração de minérios e assim por diante. A gente não está falando disso aqui não. A gente está falando da CNI, que são só as indústrias. E aí pode ser que nós tenhamos grandes problemas daqui para frente. Fica de olho aqui, gente, porque quem é culpado aqui não é o Lula, não. Quem é culpado aqui é a família, é o Tarcísio, que apoiou, que aplaudiu, e principalmente o Eduardo Bananinha Bolsonaro, para salvar a pele do mandrião vagabundo, a pior tranqueira que já passou na política nacional. Ele quer ser salvo a todo custo, nem que afunde a economia do país e que pessoas voltem a passar fome nesse país aqui para a fila do osso. Você não entendeu errado não. O Bolsonaro quer de novo a fila do osso para muita gente e parece que ele vai conseguir se continuarmos aplaudindo esses vagabundos que estão lá tentando destruir o país. Se você não quiser perder seu emprego também, fica de olho, porque não é só o pobre que vai para a fila do osso, não. Talvez em breve, como os argentinos foram aí durante 2024 inteiro, pegar maçã podre, pegar comidinha que foram jogadas fora nos carrinhos, nas caçambas. Então vamos ficar de olho aí, porque a gente pode chegar lá também em breve, tá? Só pra gente lembrar disso aqui.
deixa eu falar outra coisa aqui que acho que é importantíssimo. É isso aqui. O Rumbles, não o Rambo, o Rumble parece que assinou a justiça lá nos Estados Unidos para poder prender o Moraes de novo. Poxa, parece que está acontecendo isso todos os dias. Todo dia tem o Rumble e o Truth Media, a Truth Media, que é do Trump, tentando fazer um processo contra o Moraes, um projeto de cassação do Moraes aqui no Brasil. Parece que tem problemas sérios com essa gente aqui. Assinou a justiça lá nos Estados Unidos após nova decisão do Moraes, que mandou o Rumble fazer o bloqueio do Rodrigo Constantino, que continua a falar merda, mesmo com a doença que ele está. Rodrigo Constantino é uma das pessoas mais perversas aí, que trouxe mais estupidez para os brasileirinhos aqui que estavam na extrema-direita. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, que estão lá fora, Kim Paim, que estão lá fora, que não tem nenhuma preocupação em destruir o país, porque eles não vão sentir, pois é, tentaram de todas as formas possíveis. O Rodrigo Constantino é tão covarde que ele jamais falou as coisas que ele falava aqui, que ele falava nos últimos tempos, ele só falava nos Estados Unidos. Aqui no Brasil parece que é um covarde, como todo covarde. O Rodrigo Constantino está doente, está lá, mas continua sendo uma das pessoas com problemas. A Rambo falou que desde 2023 a conta que o Moraes pediu para suspender dele está inativa. Eu não sei se é verdade, o Moraes não seria tão burro disso, mas o Moraes colocou, para cada vídeo que ele colocasse, para cada dia que ele usasse a conta, colocou mais 100 mil reais de multa. Constantino pode ser que esteja com problemas sérios, porque lá nos Estados Unidos ele tem que pagar o tratamento dele. Eu não sei se ele tem dinheiro para bancar os custos médicos de um processo que ele está lá desenvolvendo, né, tentando curar, que é uma doença grave lá. Mas, de qualquer forma, se tiver, pode ser que ele vai ter que parar de pagar o seu tratamento para poder bancar os custos dos processos por aqui. O Moraes, então, está dizendo coisas que esse cara está atacando, continua atacando a democracia, continua usando as ferramentas, né? Aí, provavelmente com provas disso, o STF talvez esteja falando sobre isso, né? O Moraes está falando sobre isso, mas aqui o pobre do Rumble, que é uma redezinha que tem lá, que o Monark entrou nela, e que pelo jeito está sofrendo as consequências como cão, o Rumble quer bater de frente porque ganha fama com isso. O Rumble que fornece também a infraestrutura tecnológica para a rede do Donald Trump, que é a Truth Media, por isso que o Trump também tem batido forte nesse sentido aí. O Trump sabe que a Truth Media não serve para porra nenhuma, a não ser para falar para dentro do seu grupelho de vagabundos lá, né? Os magas lá. Pois é, mas os magas estão se revoltando na própria rede dele, e eu vi isso com os influencers lá gritando, dizendo que o Trump era um traidor, porque ele não se comprometeu a manter escondido as listas de políticos envolvidos com o caso Epstein e está se escondendo. Pois é. Aqui é só para lembrar então que Rodrigo Constantino é um brasileiro que está lá nos Estados Unidos, que fez o jogo igualzinho o Paulo Figueiredo, que pode ser preso a partir do momento que ele estiver por aqui, mas o Rodrigo Constantino está numa situação complicada lá. Está doente e talvez não consiga sobreviver muito tempo se por acaso ele não for bem tratado lá nos Estados Unidos. O problema todo é que essa gente aqui acaba destruindo a democracia de longe. Eles adoram fazer isso. É por isso que eles são bem pagos, inclusive talvez por muita gente que tem dinheiro, que tenha bancado esses caras lá. Agora a gente vai ter que esperar para ver o que é que a Justiça americana vai falar em relação a isso, né? De acordo com o documento, o pedido do STF, que determina o bloqueio das contas do jornalista Rodrigo Constantino, é irregular. A última vez que aconteceu isso, a juíza olhou e falou, olha, ele não pode intervir aqui. Fora isso, ele fez uma ação lá no país dele contra uma pessoa que estava atacando o país dele. Parece que a Mary Craven, que era essa juíza que em janeiro, fevereiro, deu esse parecer, parece que não foi ouvida por ninguém até agora. Aí a Rumble fica fazendo jogo para poder mostrar para as pessoas que eles são fortes, que eles são poderosos, que eles são amigos do Trump, e que isso aí eles vão resolver na porrada, e parece que não está dando muito certo não. Pois é, eu espero ver onde vai parar isso aqui. Aqui no Brasil tem umas coisas que acontecem que eu gosto muito. Eu queria falar de uma juíza que nós nem conhecemos e nós já temos problemas com ela. Angélica Chamon. Angélica parece que
foi demitida. Opa, juiz demitido? É, Angélica, que parece que era juíza no interior aí do país, depois foi para o Rio Grande do Sul, depois de um concurso, estava em estágio probatório, que é um tempo ali que você vai ver se você se adequa, se realmente você não passa dos limites, se você não faz merda, e parece que ela fez. Segundo a reportagem, tudo bem? Mandou dizer meu advogado. Quem é a juíza que foi demitida por usar sentença similar, ou seja, copiar e colar, copiar e colar? Ah, Sérgio Moro! A gente achava que o Sérgio Moro não ia deixar um resquício da inteligência dele. A Gabriela Hart, que copiou e colou também as sentenças do Moro, parece que os dois fizeram escola. Tá aqui. A moça, pelo jeito, para aumentar a produtividade dela, já que ela talvez não gostasse muito de trabalhar, ela copiou e colou as mesmas palavrinhas nas sentenças de todas as pessoas. Aumentou a produtividade. Lógico que aumentou. 2.000 sentenças foram resolvidas sem nem olhar para a sentença. Só copiou e colou, mudou o nome, puf, acabou. A sentença aí. E a Angélica foi demitida agora, porque dentro do estágio probatório, no setor público, você pode ser desligado, porque é um estágio ainda, né? A gente chama de estágio justamente por isso, porque é uma hora de você provar e comprovar que é capaz de oferecer as suas competências e de mostrar que é capaz de fazer o seu trabalho. A juíza mostrou que é capaz, muito capaz, mas tudo... ela podia ter usado o chat GPT, mas não, né? Mas tudo com fraudes pelo jeito aqui. Eu estou falando aqui da questão, porque o TJ do Rio de Janeiro é que mandou ela, né? Que demitiu ela. Foi uma demissão que não foi assim, não passaram a mão na cabeça dela. Isso é muito esquisito. Mesmo sendo uma juíza que estivesse começando, eu achei muito esquisito que ela não conseguisse ali pegar sei lá, uma aposentadoria compulsória. Pois é, eu acho que é importantíssimo lembrar disso aqui. A Angélica chamou, então, foi afastada do cargo agora. Ela foi afastada em 2023, estava recebendo até agora, até hoje, e agora foi demitida e confirmada aí pelo TJ, né? Ela vai recorrer ao CNJ provavelmente, e aí a gente espera que o CNJ tenha um mínimo de bom senso nessa situação aí. Estou dizendo que tem que demiti-la? Estou falando que tem que pesquisar, tem que investigar, tem que ver o que aconteceu de verdade. Tá aqui. A Angélica Chamon talvez seja basicamente um clone da Gabriela Hart, do Sérgio Moro. Talvez. E talvez ela mereça pagar também por isso, né? Por ser um clone, ao invés de ser um funcionário público decente que mantém ali as coisas da forma que deve ser feita. A Angélica pode ser que não tenha a sorte ou a vantagem que teve a Ludmilla. E eu não estou falando nem da cantora aqui, gente. Eu estou falando da Ludmilla, aquela juíza bolsonarista que fugiu do Brasil para poder ir para os Estados Unidos, viver uma vida de madame, de influência. E aí, só para a gente lembrar disso aqui, lá nos Estados Unidos ela recebe nosso dinheirinho para poder se manter por lá. Não é fácil, não. Não é fácil viver como burguês num estado diferente do seu, num país diferente do seu, com dinheiro do povo que você ferrou, né? A juíza aí, nós não podemos esquecer, era aquela que fazia, né, jovenzinha, andava pelo shopping durante a pandemia falando para vocês, burlem a máscara, as leis da máscara, burlem, aí transmita mesmo Covid, matem pessoas da sua família. Ela que fazia isso, e ela também fazia uma coisa mais perversa ainda. Ela não trabalhava e fingia que trabalhava. Era influencer. Ela era a juíza influencer que ganhava para não trabalhar em nada. Ganhava 40 mil reais para fazer nada. Ludmilla, diferente aqui da Angélica, já era juíza, já estava estabelecida, já tinha anos e anos de trabalho, apesar de ser jovem, mas parece que a Angélica não conseguiu nem chegar lá. Coitada da Angélica. Coitada para ela, né? Para mim não. Para mim, se for realmente real a situação, que a Angélica pague, como todos deveriam pagar. Poxa, Genilson, o Genilson tá chorando. Ninguém foi preso no INSS. Pois é, Genilson, se o Bolsonaro tivesse agido, talvez tivesse prendido, né? Aqui eu queria lembrar de uma pessoinha que a gente esqueceu. Não, a gente nunca esquece da velha Zambelli. Zambelli, que a coitada começou ali com o Fêmen, que era um grupo de extrema radicalidade em relação ao pedido, a não
como é que é, a não ter leis contra o aborto, né? Era pró-aborto, inclusive, o Fêmea, que era extremamente feminista, que lutava pelos direitos das mulheres de forma bem pesada, a Zambelli que começou por ali para poder aparecer. E a Zambelli viu oportunidade em qualquer lugar. Eu acho que é interessante lembrar disso aqui. A Zambelli via oportunidade em todos os lugares, inclusive quando se uniu ao MBL, ao Vir Pra Rua, essas tranqueiras aí, e foi tomar conta de banheiro químico lá na frente da Fiesp. A Zambelli passou alguns dias muito complicados, e aí a recompensa veio. A gente fala aqui, tudo é questão de mérito. Não podemos esquecer que a meritocracia, ela funciona na cabeça dessa gente burra aí. Mas a Zambelli foi condecorada com muito mérito, porque Zambelli saiu de cuidadora de banheiro químico direto, banheiro da Fiesp, direto para ser deputada. Pois é, não foi direto, mas de qualquer forma ela apoiou muito, coitado. Subia nos carros de som, falava as abobrinhas, e aí tinha idiota que entrava. A Zambelli foi inclusive uma das deputadas mais votadas aqui em São Paulo por causa do capachismo. Capachismo, não capacitismo, capachismo. Ela era capacho do Bolsonaro. O Bolsonaro pisava em cima da cabeça da Zambelli, dia sim, dia não. Zambelli era colocada no lugar dela, segundo o Bolsonaro, com cheat, senta. Ou, tipo, fica quieto aí que você não pode falar nada. A Zambelli se sujeitou a tudo que foi tipo de situação, inclusive casar-se com um dos caras que era bolsonaristas e, consequentemente, garantiu para ela ali a proximidade com o bolsonarismo. Mas o pior de tudo, o Zambelli aceitou, inclusive, o padrinho Sérgio Moro para poder se manter na mídia, se manter bombando no meio dos bolsonaristas. Zambelli, por outro lado, está para ser caçada, está para ser presa. Para ser caçada, a Câmara da gente aqui tem um problema sério. Eles punem pessoas que falam a verdade, como o Glauber Braga, e ao mesmo tempo eles não punem os bandidos mesmo, né? Eles não punem, eles gostam de bandido. A Câmara, a CCJ, normalmente, principalmente depois do Jair Bolsonaro, adora bandido, adora passar a mão na cabeça de bandido. Deputado bandido caiu lá, eles liberam. Agora vai falar a verdade, vai falar que o Lira é um vagabundo, que o Lira que está tentando caçar o Glauber, aí o Glauber está sendo achincalhado lá e o tempo todo sendo provocado lá dentro. Pois é. A Zambelli, por outro lado, está numa situação de felicidade pura e simples. Ela fugiu do Brasil, passou pelos Estados Unidos, deu um rolezinho ali pela Europa e caiu onde? Na Itália, onde, segundo ela tem dupla cidadania. Tendo dupla cidadania, a Zambelli pode se candidatar lá na Itália. É verdade, você não está ouvindo besteira não. Zambelli planeja ser deputada lá, se por acaso ela for caçada aqui no Brasil. Não condenada à prisão pelo STF. Eu não sei se a Itália vai querer entrar numa sacanagem dessa, né? A justiça eleitoral italiana se vai protegê-la, mas a Zambelli, que foi condenada aqui, diz que vai querer provar a inocência dela, né? E estuda se filiar um partido na Itália. Eu já imagino qual foi o partido. O partido talvez seja o da Meloni, que é a extrema-direita, mas tem gente que está lá no partido Fasces da Itália, que pode ser onde a Zambelli vai parar. Zambelli, que aqui no Brasil cometeu todo tipo de crime possível dentro de um mandato. Em 4 anos, a Zambelli fez de tudo, fez de todos os tipos de estripulias criminosas. Lá na Itália, não sei se ela vai ser bem aceita para isso, mas a gente vai torcer para a Zambelli se dar bem, muito bem, na cadeia da Itália ou aqui na cadeia do Brasil. Zambelli, então, está tentando de todas as formas continuar mamando nas tetas de algum estado, não importa qual seja o estado. O estado italiano, vou lá tentar mamar, só que lá talvez não seja tão fácil quanto aqui. Zambelli, que talvez as pessoas não conheçam ela lá, só os núcleos dos partidos de extrema-direita, talvez vai ter que ralar. O marido dela acabou de pedir a demissão, porque ele já estava provavelmente sendo provocado a sair do governo, porque ele tinha um cargo público em um dos partidos, se não me engano, o PL mesmo. Parece que ele não está mais. Parece que vai faltar dinheiro. O filho da Zambelli, aí o mês passado, a gente falava aqui, ele estava pedindo, pelo amor de Deus, não mexam conosco. Nós estamos usando apesar da Carla Zambelli ter sido condenada e já devia estar presa, ter sido caçada e ainda não foi, nós estamos usando aqui as dependências públicas, né, dos apartamentos funcionais dos deputados. E ele e a avó
estão lá pedindo, pelo amor de Deus, para não jogar eles para fora. Parece que o pessoal se acostuma mal com as mamatas que o Estado dá para essa gente aí, né? E aqui eu queria lembrar que a gente já falou várias vezes sobre funcionalismo público. Já falamos que o funcionário público precisa ter proteção para poder fazer as coisas da forma correta? Sim. Aqui nós temos mais um caso, né? Nós vimos o cara que não deixou o Bolsonaro pegar as joias e sair correndo e vender na feirinha do rolo. Já falamos sobre isso, já aplaudimos aquele cara e já mostramos que isso deveria funcionar assim e muito bem dentro da estrutura do Estado. O problema todo é que alguns funcionários também usam isso para poder sacanear o Estado, sacanear a democracia, sacanear quem paga o seu salário, que é o contribuinte. Pois é, aqui tem um cara que já falou, já passou em alguns depoimentos. Esse aqui, o servidor relatou que o pedido da Marília Alencar, se não me engano, que era aquela diretora ou aquela secretária do Ramagem que pediu os dados dos votos do Lula em áreas onde o Comando Vermelho tinha maior preeminência. Eu achei estranho, porque se ela pedisse as de milícia, com certeza era onde o Lula tinha menos voto, mas não, pediu só onde estava o Comando Vermelho. O servidor ficou chateado, segundo ele, ficou muito triste com isso, porque uma das coisas que ele queria e que ele acha que quando você é servidor você faz, é usar os dados de forma séria, de forma coerente com o que ele está sendo pago para fazer. Usar os dados para poder desenvolver soluções, ajudar a desenvolver soluções para o Estado, não para perseguição política. Pois é, a Marília Alencar, então, pelo jeito, pediu para esse cara fazer uma interação ali, um trabalho estatístico onde mostrasse a correlação dos votos do Lula com as áreas de comando do Comando Vermelho, as áreas comandadas pelo Comando Vermelho. Olha que doido isso. Parece que o servidor aqui ficou muito incomodado mesmo, a tanto que ele, de novo, Clebson Vieira, né, relatou que a diretora da gestão de Jair Bolsonaro, para variar, né, pediu análise de dados que vinculassem Lula à facção criminosa, e aqui no caso é o Comando Vermelho, que foi uma delas, né. A tentativa do Tarcísio, inclusive, aqui, que eu achei o cúmulo TRE ter pisado na bola aqui, não ter punido o Tarcísio com a cassação, quando ele foi lá e falou que o Boulos estava recebendo votos e não tinha nenhuma prova. Isso mostra que nós estamos numa situação bem complicada aqui em São Paulo. Se o TRE não teve coragem de agir, parece que aqui esse cara aqui teve coragem de meter a boca e falar a verdade aqui. Uma das coisas aqui nessa situação, o servidor relata que ao STF o pedido de dados para vincular Lula à facção. E a gente está falando disso faz tempo. Tem sempre idiotinha nas lives, chorando e ligando, mas o Lula, e o PCC, e o Lula, e o Comando Vermelho. Mas os mesmos idiotinhas não perguntam como é que foi a votação do governo Bolsonaro ou do ex-presidente Bolsonaro dentro das áreas de milícia. Rio das Pedras, aquelas ali. Pois é, onde tem milícia, onde tem polícia violenta demais, o Bolsonaro com certeza teria muita vantagem. Mas o problema deles era tentar linkar uma situação que não existia. E esse servidor aqui mostrou para essa gente que não existia e parece que limpou a barra aí do servidor público. Pois é, vamos torcer para que tenha mais gente assim, né? Aqui eu lembro, eu acho que a gente tem que lembrar da coragem do Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara extremamente corajoso, macho pra cachorro, macho pra caramba, e eu acho que é importante lembrar disso aqui. O Bolsonaro diz que não se alega com as tarefas de Trump, mas que com a anistia haverá paz para a economia. Eu achei muito lindo, muito harmonioso, muito harmoniosa a mensagem dele, que no final ele diz: se houver interação entre os poderes, eu acho que os irmãos não deverão, os irmãos deverão se perdoar. Oi? Irmão, o cara falava de a gente ter uma guerra civil, o cara estimulou e falou que devia ter uma guerra civil no Brasil, ele sempre foi um partidário de uma guerra civil no Brasil, o cara que tentou colocar pai contra filho, irmão contra irmão, que trouxe pra gente aqui o pior dos níveis de campanha mais baixa do mundo.
o cara que estimulou, tanto que houve muitos assassinatos aí de pessoas petistas ou de esquerda pelos extrema-direita que seguiam ele. Pessoas foram agredidas, crianças foram mortas por conta de comemorarem a eleição sem nem saber o que estava comemorando. Teve gente que apanhou, teve gente que ficou assustadíssima na eleição de 2022, mas na de 2018 foi bem feio a coisa também. Eu sei porque a comunidade LGBT sofreu muito, né? Os meninos e meninas, meus alunos que tinham alguma relação com a comunidade LGBTQIA+, que eram pessoas que eram negras e tinham certa consciência, que são negras e tinham certa consciência, sofreu muito. Mas agora ele está chamando todo mundo de irmãos. Se os poderes resolverem fazer as coisas, eu acho que nós como irmãos deveríamos... mano, eu quero que o Bolsonaro continue com esse jeito fraterno dele, mas na cadeia. Só isso. Ninguém está pedindo nada demais. Eu acho que é importante lembrar dessa situação aqui. Então ele falou que não se alegra, mas aplaudiu no primeiro dia, como Tarcísio aplaudiu e colocou o bonezinho de maga ou de miga lá numa das suas redes sociais. Miga, sua louca, disse o Bolsonaro. Não coloque esse boné, porque pode dar problema. Tirou a foto logo em seguida, tirou a foto agora, tirou a foto lá do início do ano, onde ele dizia que os camaradas Donald Trump são amigos de todos eles lá. Trump ferrou o estado de São Paulo de uma forma extrema, porque boa parte, ou o maior estado exportador para os Estados Unidos é o estado de São Paulo. O Tarcísio hoje está levando pancada de todos os lados dos empresários, inclusive da elite vagabunda, burguesia vagabunda de São Paulo. Por quê? Porque a possibilidade deles perderem dinheiro agora fica maior. Né? Não que eles saibam que talvez eles vão dar um jeitinho de não perder dinheiro, roubando ali do governo federal, tirando, exigindo mais isenção, exigindo menos impostos para eles e mais impostos em cima das nossas costas. Exatamente disso. O Tarcísio, que é contra, inclusive, a taxação das grandes fortunas, o Bolsonaro também, ele quer que a gente seja mais taxado. O pior de tudo é a quantidade de idiotas, pobres como eu, que trabalham em 2, 3 empregos muitas vezes para ganhar até 5 mil reais, e eles estão aplaudindo que o Tarcísio, que o Bolsonaro, que o Eduardo estão certos, e vem aplaudir o Trump aqui. Eu acho de uma falta de competência e de uma ignorância que não deveria ter espaço aqui no Brasil para esse tipo de gente mais, porque aí já é muita burrice. Que a gente sabe que a gente falhou bastante aqui, que a educação, a falta de educação é um projeto, a falta de qualidade na educação é um projeto, mas parece que está piorando a situação aqui para a gente. Pois é, o que nós não podemos esquecer aqui é que Bolsonaro está manso. Manso demais para ser aquele cara que falava aqui que era forte pra caramba, que era violento e que matava, que era um especialista em matar. Pois é. Parece que é só um cordeirinho que o Trump tem dado de mamar todas as noites aí. Parece que é só um cordeirinho que agora chegou no colo do Alexandre de Moraes e disse: posso fazer uma brincadeira? Você não quer ser meu vice? Pois é. O Alexandre de Moraes mandou ele enfiar a vice dele no nariz. Declino. Meritíssimo. Diria ele se o Bolsonaro tivesse um mínimo de dignidade e fosse juiz. Mas ele só falou: eu declino essa porra que você está falando aí. O Bolsonaro está numa situação complicada. Ele está falando que paz para a economia, ou seja, ele não está preocupado com a economia porque ele permitiu e ele bancou o Bananinha para destruir a economia brasileira, para destruir o Brasil com as sanções que esse vagabundo lixo laranja tem lá nos Estados Unidos. Né? Ele estimulou o Laranjão, o Cenourão, a destruir a economia brasileira para depois eles virem e falarem: foi o Lula. Só que não foi o Lula, não. Aqui a gente tem que ser muito sensato. Não foi o Lula em momento algum. O Lula desafiou, ficou batendo de frente, mandou, primeiro lá em maio, mandou para eles uma proposta em relação a isso, tentou entrar em negociação. O Trump, por causa do bananinha vagabundo que estava lá, não sequer respondeu, e aí o Alckmin, que está falando isso hoje nas redes sociais, não respondeu sequer a nossa proposta.
Agora, o vagabundo do Bolsonaro vem falar em pacificar a economia. Que economia? Se ele está tentando destruir, se ele já fez essa destruição, já entregou os nossos patrimônios, quase todos, se deixasse ele entregaria tudo. A resistência do pessoal de esquerda não deixou ele fazer essa entrega do patrimônio para o setor privado, para os americanos. O Sérgio Moro, que já tinha provocado uma destruição aqui na indústria civil, na indústria naval, no nosso estado, na indústria petrolífera nossa, quase entregamos tudo para os Estados Unidos sem nenhuma reclamação. O Bolsonaro está querendo pacificar a economia. Como é que ele vai pacificar a economia se ele já tentou destruir e está destruindo mais ainda? Pois é, o Bolsonaro então, foi criticado, foi citado por Trump na carta e adorou isso, achou que estava na dele. No dia seguinte, parece que a Bela adormecida acordou. Parece que a Cinderela acordou, o sapatinho dela quebrou. Bolsonaro viu que o sapato não passava de um chinelo roto e velho que o Trump tinha colocado no pé dele quando ele estava bêbado. Caiu a ficha que ele estava tentando destruir a economia brasileira, caiu a ficha que ele estava destruindo os ganhos que nós tivemos nos 2 últimos anos em termos de renda, em termos de emprego, em termos de paz social que a gente estava conseguindo voltar. A gente já não brigava mais com os bolsonaristas, a gente continua chamando de bolsonarista aqui, os mais radicais, mas a gente já não tinha mais essas brigas aí, só os idiotas que vinham nas nossas lives, nossos vídeos, encher o saco, sim, vai sempre ter. E aí, indiferente de estarmos em paz totalmente ou não, que vai ter sempre idiotas fazendo isso. Nós não podemos esquecer disso aqui. Bolsonaro, agora que ficou manso na frente do juiz, diferente do Lula, que mostrou para o juiz que ele era um vagabundo, que ele era o juiz ladrão. Gente, nós temos que concordar. O Lula é bem mais homem, muito mais macho, bem mais corajoso do que o lixo que os bolsonaristas elegem como minto aqui, Por isso que a gente chama de minto. Alguns chamam de micto, Ou de mijo. Mas vale a pena a gente ficar de olho no que ele é aí. Trump, então, ferrou, vai ferrar, se por acaso ele mantiver as tarifas de 50%, com boa parte dos exportadores aqui no estado de São Paulo. Tarcísio aplaudiu. Tarcísio vai ter que bancar esses aplausos idiotas. Tarcísio correu para ir lá falar com o cara dos negócios aqui, que é responsável pelos negócios dos americanos, porque nós não temos embaixador americano. O que acontece? Pois só parece que o Tarcísio foi estapeado, foi colocado em seu lugar pelo Bananinha agora. O Bananinha mandou dizer para ele que ele é desrespeitoso, que ele não sabe o que está falando, que ele devia ficar quieto. Mas parece que o Bolsonaro continua apostando. Pois é. Puxa, a Célia tá... E o Jorge derrubou ela. A Célia deve ser uma dessas bolsonaristas idiotas que só não está presa hoje, provavelmente, porque o que aconteceu? A Célia não estava na frente do quartel. Talvez seja só por isso. Aqui eu fiquei com pena, mas eu quero falar com vocês sobre isso. A esposa de Eduardo Bolsonaro, na noite de sábado para o domingo, foi dormir tarde, coitadinha daquela moça que ganha aquelas bolsas, pousa com aquelas bolsas cheias de dinheiro, ou pelo menos caríssimas. A pobre da Heloísa está sofrendo. Está sofrendo porque o Bananinha, veja só o Bananinha aqui, ó, sozinho, é que vocês não vão ver porque a foto está também lá embaixo. Bananinha está sozinho, uma foto tirada de madrugada, segundo ela, na frente de uma fogueirinha colocada ali na frente da casa dele, provavelmente uma imagem bem montadinha para poder enganar idiota, para poder mandar mais pix daqui a pouco. Eduardo Bolsonaro passou, segundo a Heloísa, o dia inteiro, cheio de preocupações, cheio de ligações tensas. E no WhatsApp, porque é só isso que ele sabe fazer, usar o WhatsApp. Pois é, Bolsonaro aqui, o Eduardo Bananinha, parece que está meio preocupado, desesperado. A imagem que ela coloca é para mostrar um desespero calmo, um desespero que ele está no desespero porque ele sabe que se sair dos Estados Unidos pode ser que nunca mais volte para a rua.
vai ficar preso o resto da vida. Bananinha está numa situação muito complicada. E agora ele voltou para Nova York hoje para poder tentar fazer com que o Trump pesasse mais a mão, que a tarifa não fosse mais de 50%, fosse 100% como foi com a Rússia. Que as sanções colocadas no governo, nas empresas brasileiras, sejam pesadíssimas. E que o Trump comece a olhar as sanções do Brasil em relação à Rússia. Por exemplo, se negociar com a Rússia, nós vamos colocar até 500%, que é uma proposta de um senador americano, de que eles podem aumentar as tarifas até 500% para o Brasil, se nós negociarmos com a Rússia. A Rússia é do BRICS, nós negociamos até pela própria natureza do bloco. Agora, os americanos estão aí tentando meter o pé. Particularmente, eu acho que nós conseguimos fazer o BRICS sendo um bloco mais hegemônico, mais estruturado, vamos dizer assim, não hegemonia de querer mandar no mundo como os americanos querem, mas de estar buscando essa diversificação no comércio exterior. Eu acho que o BRICS sozinho vai se manter muito bem. São mais de 3,5 bilhões de pessoas que são consumidoras. Se o Brasil, a Índia, os Estados Unidos, não. Se o Brasil, a Índia, a China, a Rússia e a África do Sul se unirem com os outros 10 que entraram agora, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e assim por diante, a gente tem aí quase 4 bilhões de pessoas para consumir essas questões aí. O BRICS, então, pode ser que seja o grande problema do Trump, na verdade, é o BRICS. É o BRICS e as babaquices das Big Techs, né? Ele está bancando quem bancou a campanha dele, quem fez a campanha dele ser vitoriosa, quem fez a campanha dele entregar todas as mentiras e as tranqueiras que ele quis entregar. Todas as mentiras, as fake news do Trump, como do Bolsonaro aqui, são entregues, como os vídeos do Nicolas, que agora não sai dos 1 milhão, 2 milhões, que chegou a 300 milhões. É impossível uma história dessa se não for as Big Techs fazendo os esquemas deles. Pois é, aqui o Bananinha está numa situação complicada, tá desesperado sim, porque a qualquer momento ele pode ter que voltar para o país, porque se parar de entrar dinheiro do Pix e o pai dele já estiver preso, por exemplo, pode ser que ele tenha que voltar correndo para cá para pedir dinheiro para os idiotas aqui. Pois é, Bananinha pode ser preso e eu acho que tem que ser. Bananinha está sendo aí denunciado por lesa pátria, né, que é um crime de traição pesadíssima em relação ao país, e parece que Bananinha pode ter que pagar por isso aqui. A esposa está desesperada também lá, está preocupada, mas é uma preocupação assim light, é uma preocupação rica, é uma preocupação cheia de dinheiro, um casarão americano e com fogueirinha no seu quintal para mostrar a imagem mais bonitinha. A Heloísa acho que só precisava aprender sobre psicologia. Opa, não, ela é psicóloga. Eu acho que ela precisa aprender sobre psicologia das massas aí. Aqui eu já falei agora há pouco do Bolsonaro, que agora está reconhecendo que eles fizeram merda, mas a gente vai continuar. Aqui o Trump resolveu ficar nervoso. Eu falei agora há pouco aqui que o MIGA, sua louca, não, o MAGA, que é o grupo que o Trump criou de seguidores, a gente chama aqui de seguimores, outros chamam de seguidores, o Trump chama de MAGAs. Os MAGAs lá estão atropelando eles. Os mais radicais estão batendo direto nele, porque parece que o Trump resolveu traí-los, eles estão pulando fora. Alguns, como eu falei aqui, alguns influenciadores de peso lá estão reclamando e estão metendo o pé nele. E por quê? Por causa do Epstein. Epstein, que inclusive teve vídeo aí colocado pelo Elon Musk, parece que teve vídeo divulgado do Trump numa festinha, toda à vontade, conversa vai, conversa vem, com quem? Com o Epstein. Epstein, que é um dos caras que morreu aí na prisão, e o Epstein fazia tráfico humano para abuso, né, de meninas menores de idade, adolescentes e crianças. Pois é, o Epstein também tem aí um monte de teorias de que ele e a esposa, que eram, se não me engano, ela é israelense, que eram ligadas ao Mossad, ou eram agentes do Mossad, usando essas estratégias justamente para poder conseguir ter
armas contra os políticos na Europa e nos Estados Unidos. Parece que o Epstein fez muito bem esse serviço aí. Teve muita gente, inclusive o príncipe britânico lá, o William, parece que está envolvido nesse esquema aí, com Epstein. Epstein morto na prisão, aí eu digo morto porque a gente não sabe como é que foi, fala-se em desmorrer-se, parece que ele não tem mais como falar nada. Talvez a esposa, não sei como é que está essa situação, não ouvi mais falar dela, talvez a esposa dele, se estiver viva, pode ainda comentar alguma coisa nesse sentido. Os magas aqui, os migas, sua louca, do Trump, tá dizendo assim, cara, você mentiu pra gente, você falou que ia abrir todos os arquivos do Epstein, você falou que você não tinha nada a ver com isso. Trump escondeu agora, fechou os arquivos e a procuradora, a secretária e a procuradora-geral lá dos Estados Unidos parece que falou, olha, não tinha nada nos arquivos, não tinha lista nenhuma, a gente não achou nada, então a gente vai fechar esses arquivos aqui. O Patel, Kash Patel, que é o diretor do FBI hoje, garantiu, durante a campanha do Trump, garantiu antes de assumir que tinha sim muita coisa, e ele era uma pessoa que já tinha esse conhecimento, tinha muita coisa que eles iam espalhar merda no ventilador quando o Trump chegasse no poder. Parece que era uma mentira, como todas as mentiras contadas pelo Trump. Parece que as pessoas estão se revoltando contra o Trump por conta disso. Parece que virou pizza, né? O caso Epstein. Eu, particularmente, não chamaria de pizza. Parece que virou lama. Parece que virou merda. Parece que vai dar merda também para essas pessoas aí. O Trump, então, está atacando os eleitores, chamando eles de ignorantes, ou não sei o quê, que vocês estão indo na onda errada, que isso é coisa de esquerdista, e parece que os esquerdistas não estão nem aí com ele. O Trump, então, aqui está tentando fazer igual o Bolsonaro. São os malucos, vocês. Pois é, todos os seguidores, você acha que eu vou fazer coisa que esses malucos queriam que eu fizesse? Para mim, eram todos os malucos que estavam lá na frente do quartel. Então, está falando a mesma coisa com os seus seguidores. E parece que são malucos. Eu também acho que são. Gente de uma estupidez, de uma burrice e de uma incapacidade cognitiva extrema, é só esse tipo de gente mesmo que vai atrás do Donald Trump e do Bolsonaro, né? Só pra gente lembrar isso aqui. Então, vale a pena ficar de olho no que está acontecendo lá nos Estados Unidos, mas vale a pena ficar de olho aqui também. E aí eu vou abrir um espaço aqui que eu não gosto, mas o nosso camarada Shopee tá o tempo todo mexendo o saco, o Mercado Livre enchendo o saco para fazer campanha. Eu vou colocar aqui para vocês o capacho, eita, não deu, o capacho americano. Aqui, só para vocês saberem, é uma bandeirinha americana com o Tarcísio na capa. É uma brincadeira, não estou fazendo propaganda nenhuma, é só brincadeira. Capacho americano antiderrapante. Tá rolando isso na internet. Depois eu subo aqui, quando eu fizer o corte desse vídeo, vocês vão ver esse capacho aqui. É só para vocês saberem que os capachos estão no Brasil, infelizmente, ganhando muita grana com o nosso dinheirinho de contribuinte. Pois é, gente, nós temos o patriotário antipatriota, antipátria. É uma coisa esquisitíssima isso. O patriotário antipátria, que é o bolsonarista comunzão aí. Tá aí o Tarcísio mostrando pra gente com maga, tava aí o Nicolas com maga, tava aí o Eduardo Bolsonaro com maga, tava o Bolsonaro com o bonezinho do Miga, sua louca. Pois é, só pra vocês saberem que tem e tá acontecendo por aí, né? E aí, a gente fala de ditadura. Ditadura é uma coisa que a gente precisa falar o tempo todo. A ditadura do Brasil, o Brasil precisa parar e precisa repensar essa ditadura. Eu estou falando disso porque o Brasil agora, o governo Lula, acabou de proibir e de falar que vai tirar a cidadania de um monte de artistas brasileiros que são contra ele. Não é o Lula, gente, desculpa, é o Trump. O Trump aqui está ameaçando tirar a cidadania brasileira de uma atriz americana que ele tem uma rixa desde 20 anos, desde 2000, dos anos 2000. 20 anos atrás. Rose O'Donnell, que foi uma artista aí que tem vários filmes aí que ela participou, né? Ela está morando, parece que na Irlanda, depois que o Trump assumiu, ela foi morar na Irlanda, porque ela falou que não conseguiria viver num país com um estrupício como o Trump. E ela mudou de lá. Quando ela mudou de lá,
ela já tinha essa rixa com o Trump, então eles continuaram tendo, ela continuou metendo o pé nele lá de fora. A apresentadora, hoje a atriz apresentadora O'Donnell, ela disse que deveria, que ela mora na Irlanda e o Trump falou que ela deveria permanecer na Irlanda e que ele tem o direito de tirar a cidadania dela, né? E aí é muito interessante isso. A gente não está falando de alguém que foi pego traindo a pátria. A gente não está falando de alguém que foi pega com segredos entregando para a Rússia. A gente não está falando nada disso. A gente está falando de uma pessoa que criticou um vagabundo, uma lixeira, uma tranqueira. Exatamente o que você ouviu. O presidente americano é uma tranqueira. E essa pessoa, por criticar a política dessa tranqueira, ela está sendo ameaçada de perder a cidadania do país dela. Não estou falando que ela é imigrante. Não, que ela conseguiu, como Elon Musk, por exemplo, que é sul-africano e conseguiu, com dinheiro, comprar a cidadania americana. Não, ela nasceu lá, os pais dela são de lá. Ele não tem, talvez, o direito de fazer. Mas como a Suprema Corte tem dado muita ganho de causa para esse tipo de tranqueira, pode ser que, se o Trump pedir, pode ser que a Suprema Corte aceite. E aí é uma derrocada tremenda na pseudo-democracia americana, porque isso aqui não passa de uma ditadura velada. Isso aqui não passa, os repórteres que estão sendo emitidos de jornais, as centenas, né? Os repórteres que estão sendo colocados para fora e sendo chutados, como o Bolsonaro fazia aqui nas coletivas. Tudo isso aí está mostrando para a gente, igualzinho fazia aqui os militares, quando não gostava de uma pergunta de um repórter, batia na cara do repórter e mandava prender na hora, né? Tá aí o Newton Ramos, Newton Cruz, eu acho que era um desses vagabundos aí que prendeu. Tem vídeos aí rolando na internet já faz anos, que mostram um repórter sendo arrastado e preso na frente de todas as mídias, né, grandes mídias, sendo preso porque questionou o vagabundo, do militar vagabundo lá. Exatamente o que está acontecendo aqui. Os americanos estão sendo desligados. O Jeff Bezos comprou o Washington Times, que é Washington Post, que é um dos maiores mídias do mundo, e o Bezos está fazendo o jogo do Trump. Mandou um monte de gente embora, perdeu vários repórteres que se recusaram a trabalhar do jeito que ele estava impondo, e assim por diante. Então tá lá os americanos sendo americanos. São só ditadores, vagabundos, um monte de lixo, os governos americanos principalmente, são um monte de lixo que sempre está ali agradando a classe média alta e a burguesia americana e deixando a classe média para baixo se fuder com um monte de imposto, um monte de problemas para resolver, sem nenhum cuidado com essas pessoas, cuidados de saúde, nenhum cuidado com a educação real, né? E assim por diante. Então, lá, você tem que pagar tudo, sim, é isso que você ouviu falar. O Trump, então, está ameaçando uma atriz que é uma pessoa que saiu de lá só por conta de saber que ia dar merda, tudo isso aí, mas ele já está ameaçando tirar a cidadania dela. Ele não está dizendo para essa pessoa, olha, você vai ser investigado porque você cometeu um crime. Não, ele está ameaçando porque ele não gosta dela, não gosta das falas dela. E aí a liberdade de expressão do Trump, e para os americanos aqui, pelo jeito é mais ou menos como a do bolsonarismo aqui no Brasil. Só serve quando é para eles. Quando é dos outros, aí tem que ter cadeia, tiro, porrada e bomba. Parece que é assim que está funcionando por lá. Só para a gente lembrar disso aqui. Pessoas, eu queria ficar um pouco mais com vocês, mas eu preciso descansar. Minha garganta estava ferrada esse final de semana. Hoje eu passei parte do dia até me sentindo. Eu estou tentando aqui manter ela funcionando, mas está bem cansada já. Eu vou deixar aqui hoje e amanhã, se eu puder, eu volto de novo com mais uma hora e meia aqui de live para a gente conversar um pouco mais, tá bom? Vou fazer corte desses vídeos. Vocês, quem não acompanhou aqui, pode acompanhar no meu canal. Tem vários cortes aqui das minhas lives e são essas avaliações, essas notícias que eu trago, e aí às vezes eu dou uns pitacos, às vezes eu só trago a notícia do jeito que ela é, para a gente poder entender que as coisas funcionam de uma forma que não é do jeito que plantam na cabeça da gente, tá bom? Fica comigo, vem aí, segue aí meu canal, busca aí distribuir meus vídeos se vocês puderem, quem achar legal, toca aí o terror na extrema direita, porque senão nós vamos nos afundar feio como país e como nação, tá bom? Obrigado a todos por estar por aqui. Jorginho, obrigado de novo. Fabião, obrigado
por estar aqui de novo. Vou ver se eu volto e aí eu não brigo com os bolsonaristas, porque eles já derrubaram várias contas minhas, já me baniram, então não dá mais para ficar sendo banido por aqui não. Obrigado a todos aí por colaborar pelas curtidas e eu espero vê-los por aqui, tá bom? Boa noite, Fábio. Boa noite, Conceição. Não sei se a Conceição está por aí ainda. Boa noite, Jorginho. E a todos que passaram por aqui, que estão por aqui ainda. Obrigado a todos. Abraços e eu espero vê-los aqui amanhã, se eu conseguir entrar. Se eu estiver bem com essa garganta aqui, eu volto amanhã para a gente conversar, tá bom? Obrigado a todos, gente. Até mais. Abraços.